Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Senhor, procuramos por toda a criação, nos cantos mais profundos da terra, entre os reis e os humildes. Não há ninguém é digno. E no céu, deve haver alguém no céu. Procurem em cada estrela, em cada trono. Quem está à altura de abrir o rolo? Ninguém, Senhor. Nos céus, não há quem seja digno. Nem debaixo da terra. Procuramos em todos os lugares, Senhor. Ninguém foi encontrado. A humanidade está perdida. Esperem. Eis o leão da tribo de Judá, o cordeiro, o único digno de quebrar os selos. O livro do Apocalipse. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos. Haviam-me exilado ali por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Era o dia do Senhor, e enquanto orava e meditava, fui arrebatado no espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma voz forte, como o som de uma trombeta, que me dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve num livro o que vês e envia-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Eu me virei para ver quem estava falando comigo, e o que vi foi algo que jamais esquecerei. Vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros estava alguém semelhante ao Filho do Homem. Sua aparência era gloriosa, indescritível, e sua presença fez com que todo o meu ser tremesse. Ele estava vestido com uma túnica longa até os pés e cingido ao peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés pareciam bronze polido, brilhando como em uma fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto resplandecia como o sol quando brilha em todo o seu esplendor. Ao vê-lo, não pude suportar sua glória, e caí a seus pés, como morto. Mas ele colocou sua mão direita sobre mim e me disse: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Então ele me ordenou: Escreve as coisas que tens visto, as que são e as que hão de acontecer depois destas. O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. E assim terminou aquela primeira visão. Compreendi que estava na presença de Jesus Cristo, glorificado e eterno, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Senhor de todas as coisas. Após a visão gloriosa, Jesus Cristo começou a ditar-me mensagens específicas para cada uma das 7 igrejas. Suas palavras não eram apenas para elas, mas também para toda a igreja ao longo da história. Primeiro, a igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: Isto diz aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo e a tua perseverança. Sei que não podes suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos,
Tu perseveraste e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, pois senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. No entanto, tens isto a teu favor: odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Segundo, a igreja de Esmirna. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna: isto diz o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Não temas o que hás de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Terceiro, a igreja de Pérgamo. Escreve ao anjo da igreja em Pérgamo: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Eu conheço as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Contudo, retens o meu nome e não negaste a minha fé, nem mesmo nos dias em que Antipas, minha testemunha fiel, foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas tenho algumas coisas contra ti. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinava a Balaque a colocar tropeço diante dos filhos de Israel, levando-os a comer coisas sacrificadas aos ídolos e a cometer imoralidade sexual. Tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Arrepende-te, pois, senão virei a ti em breve e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei do maná escondido, e lhe darei uma pedrinha branca, e na pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quarto, a igreja de Tiatira. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira: isto diz o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e ensina e seduz os meus servos a praticar imoralidade sexual e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não quer arrepender-se da sua imoralidade. Eis que a lançarei num leito de dor, e em grande tribulação, os que cometem adultério com ela, se não se arrependerem das suas obras. Ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas a vós, os demais em Tiatira, todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram as chamadas profundezas de Satanás, eu vos digo, não vos imporei outra carga. Apenas retende o que tendes até que eu venha. Ao que vencer e guardar as minhas obras até ao fim, darei autoridade sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após as mensagens, às primeiras 4 igrejas, o Senhor continuou a ditar o que eu deveria escrever às 3 igrejas restantes. Assim, a mensagem a Tiatira nos mostra um contraste marcante. Enquanto o Senhor reconhece a perseverança e o amor da igreja, ele também expõe com clareza os perigos de tolerar falsos ensinamentos. A advertência contra Jezabel é um chamado urgente ao arrependimento, lembrando que Deus não compartilha sua glória com a idolatria ou a imoralidade. No entanto, mesmo em meio ao julgamento, há esperança para os fiéis. Aqueles que resistem às profundezas de Satanás e guardam as obras de Cristo até o fim, receberão não apenas autoridade, mas a promessa da estrela da manhã, símbolo da vitória final e da luz que dissipa toda a escuridão. Este equilíbrio entre justiça e misericórdia prepara o coração para a próxima mensagem. Sardes. Se em Tiatira havia obras crescentes, Sardes enfrenta uma realidade mais sombria. Uma igreja que parece viva, mas está morta. É aqui que o Senhor, detentor dos 7 espíritos, convoca não ao conformismo, mas à vigilância. Pois assim como ele sonda mentes e corações, também deseja encontrar em nós vestes puras, dignas de andar com ele em luz. 5. A Igreja de Sardes. Escreve ao anjo da igreja em Sardes. Isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e fortalece as coisas que restam, que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, pois, se não vigiares, virei como um ladrão, e não saberás a que hora virei sobre ti. Mas tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo em vestes brancas, porque são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. E de modo algum riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 6. A Igreja de Filadélfia. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia. Isto diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu conheço as tuas obras. Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar, pois tens pouca força, mas guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei que venham da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e saberão que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, faloei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 7. A Igreja de Laodiceia. Escreve ao anjo da igreja em Laodiceia. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera, fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desventurado, miserável, pobre, cego e nu.
Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao que vencer, concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Após ouvir estas mensagens, entendi que cada igreja havia recebido palavras de encorajamento, advertência e correção. As igrejas não eram perfeitas, mas o Senhor mostrava o seu amor ao chamá-las ao arrependimento e à fidelidade. Cada mensagem terminava com uma promessa para os que vencessem. Receberiam a vida eterna e estariam na presença gloriosa de Deus. Com isso, concluíram as mensagens às 7 igrejas. Mas sabia que esta revelação não havia terminado, pois o que viria a seguir seria ainda mais impressionante. A adoração celestial e o início dos juízos sobre a humanidade. A adoração no trono celestial. Após ouvir as mensagens às igrejas, algo incrível aconteceu. Olhei e vi uma porta aberta no céu. A mesma voz que eu havia ouvido antes, que soava como uma trombeta, me disse: Sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. Naquele momento, fui arrebatado no espírito, e o que vi me deixou sem palavras. Encontrei-me diante do trono de Deus, no céu, e lá havia um espetáculo de glória e majestade que nenhum ser humano poderia imaginar. No centro estava o trono. Alguém estava sentado nele, e sua aparência era indescritível. Ele resplandecia como jaspe e cornalina, e um arco-íris, semelhante à esmeralda, circundava o trono. Ao redor do trono havia 24 anciãos, sentados em outros tronos. Estavam vestidos de vestes brancas e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante dele ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal, que refletia a luz gloriosa. Ao redor do trono havia 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um bezerro, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um deles tinha 6 asas e estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Cada vez que os 4 seres viventes davam glória, honra e louvor àquele que está assentado no trono, os 24 anciãos prostravam-se diante dele, lançavam suas coroas aos pés do trono e diziam: Digno és, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existem e foram criadas. Esta visão do trono celestial era uma revelação da majestade de Deus e da adoração que ele recebe no céu. Ali não há descanso nem distração. Todo o céu proclama a sua santidade, o seu poder e a sua glória. Ao ver isso, compreendi que toda a criação existe porque Deus assim o quis, e Ele é o único digno de receber a adoração.
Cordeiro e o livro selado. Após contemplar a adoração celestial, algo chamou minha atenção. Na mão direita daquele que estava assentado no trono, vi um livro. Ele estava escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Era evidente que aquele livro continha algo muito importante, algo que precisava ser revelado. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Houve um profundo silêncio no céu, porque ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de olhar para ele. Ao perceber isso, senti uma imensa tristeza e comecei a chorar, porque parecia que não havia ninguém que pudesse abri-lo e revelar o que ele continha. Mas um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olhei e vi no meio do trono, entre os 4 seres viventes e os anciãos, um cordeiro. Ele parecia ter sido morto, mas estava de pé. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro aproximou-se e tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Naquele momento, todo o céu irrompeu em louvor. Quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles começaram a cantar um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Havia milhares e milhares deles, e proclamavam em alta voz: Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, as riquezas, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E ouvi todas as criaturas no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, dizendo: Ao que está assentado no trono e ao cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Os 4 seres viventes disseram: Amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. Entendi que somente o Cordeiro, Jesus Cristo, é digno de abrir o livro e desatar os eventos que mudarão a história da humanidade. Seu sacrifício o torna merecedor de toda adoração, e sua vitória assegura que os planos de Deus se cumprirão. A abertura dos 7 selos. Então, vi quando o Cordeiro começou a abrir os selos do livro. Cada selo desencadeava um evento na terra, e com cada um, o juízo e o caos se manifestavam com maior intensidade. O primeiro selo, o cavalo branco. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz de trovão: Vem, vem! Olhei e vi um cavalo branco. Aquele que o montava tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Este primeiro cavaleiro representa a conquista e o engano, como um líder que parece trazer paz, mas que, na verdade, inicia uma expansão cheia de domínio e controle. O segundo selo, o cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: Bem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho,
Aquele que o montava recebeu poder para tirar a paz da terra, fazendo com que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Este cavaleiro simboliza a guerra e o conflito, a violência que se espalha entre as nações e as pessoas. O terceiro selo, o cavalo preto. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: "Vem!" Olhei e vi um cavalo preto. Aquele que o montava tinha uma balança em sua mão. Ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário. Mas não danifiques o azeite e o vinho. Este terceiro cavaleiro traz fome e escassez. Os preços dos alimentos aumentam tanto que as pessoas mal conseguem sobreviver, enquanto outros bens, como o azeite e o vinho, permanecem intactos, mostrando desigualdade e crise econômica. O quarto selo, o cavalo amarelo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: "Vem!" Olhei e vi um cavalo amarelo. Aquele que o montava chamava-se Morte, e o Hades o seguia. Foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar com espada, com fome, com pestilência e com as feras da terra. Este quarto cavaleiro representa a morte em todas as suas formas: guerras, doenças, fome e desastres naturais. O quinto selo, o clamor dos mártires. Quando o cordeiro abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que tinham. Eles clamavam em alta voz, dizendo: Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Foram-lhes dadas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus companheiros e irmãos que também haviam de ser mortos como eles. Este selo revela a paciência dos mártires, aqueles que sofreram e deram suas vidas por sua fé, esperando o juízo final de Deus sobre os ímpios. O sexto selo, terremotos e sinais no céu. Quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se toda como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair seus figos verdes quando é sacudida por um vento forte. O céu recolheu-se como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os comandantes, os poderosos, e todo escravo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suster-se? Este selo desencadeia sinais cósmicos e desastres naturais que aterrorizam toda a humanidade. É um prenúncio do juízo iminente de Deus. Aqui termina a abertura dos 6 primeiros selos. Cada um representa um juízo que se desencadeia sobre a humanidade. Engano, guerra, fome, morte, perseguição dos crentes e grandes catástrofes naturais. Antes que o 7º selo seja aberto, haverá um momento de preparação e revelação adicional. Os 144.000 selados e a grande multidão redimida. Após a abertura do 6º selo, vi algo extraordinário. Vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Depois, vi outro anjo que subia do nascente do sol.
tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou em alta voz aos 4 anjos, aos quais fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos selados: 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 selados. Da tribo de Ruben, 12.000 selados. Da tribo de Gade, 12.000 selados. Da tribo de Asser, 12.000 selados. Da tribo de Naftali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 selados. Da tribo de Levi, 12.000 selados. Da tribo de Issacar, 12.000 selados. Da tribo de Zebulon, 12.000 selados. Da tribo de José, 12.000 selados. Da tribo de Benjamim, 12.000 selados. Estes 144.000 são os servos de Deus que são selados como proteção contra os juízos vindouros. Representam um grupo especial escolhido por Deus. Depois disso, vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com uma só voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que estavam ao redor do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, prostraram-se sobre seus rostos diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém. A bênção, a glória, a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. Então, um dos anciãos me falou e disse: Quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? E de onde vieram? Eu respondi: Senhor, tu sabes. E ele me disse: Estes são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite no seu templo. E aquele que está assentado no trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. Eles não terão mais fome, nem sede, e o sol não cairá mais sobre eles, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará às fontes das águas da vida. E Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. No meio dos juízos que vêm sobre a terra, Deus protege os seus servos, selando-os. Os 144.000 são um símbolo do povo de Deus protegido, enquanto a grande multidão representa os redimidos de todas as nações e línguas que permaneceram fiéis e foram lavados no sangue do Cordeiro. Que nos é dada esperança. Embora haja tribulação, aqueles que confiam em Deus e seguem a Cristo encontrarão consolo, salvação e vida eterna em sua presença. A abertura do 7º selo e as 7 trombetas. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Foi um momento solene, um silêncio que antecipava a magnitude do que estava prestes a acontecer. Vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Então, outro anjo veio e colocou-se diante do altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que estava diante do trono. A fumaça do incenso, misturada com as orações dos santos, subiu diante de Deus. Então, o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou-o sobre a terra. Houve trovões, vozes,
relâmpagos e um terremoto. Era o sinal de que o juízo de Deus estava prestes a ser desencadeado. As 7 trombetas. Os primeiros 4 juízos. Primeira trombeta. Juízo sobre a terra. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, que foram lançados sobre a terra. Foi queimada a terça parte das árvores, e toda a erva verde, a natureza, começa a ser devastada, como parte do juízo divino. Segunda trombeta. Juízo sobre o mar. O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como uma grande montanha ardendo foi lançado ao mar. A terça parte do mar tornou-se em sangue. Morreu a terça parte dos seres viventes que estavam no mar, e a terça parte dos navios foi destruída. O mar, fonte de vida e comércio, é severamente afetado. Terceira trombeta. Juízo sobre as águas doces. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha. A estrela caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. Muitas pessoas morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. As fontes de água doce, vitais para a vida, são contaminadas e causam morte. Quarta trombeta. Juízo sobre os astros. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de modo que a terça parte deles se escureceu. O dia perdeu um terço do seu brilho, e a noite também. A luz que ilumina a terra é reduzida, trazendo escuridão e terror. Então olhei e ouvi uma águia que voava pelo meio do céu, dizendo em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos outros toques de trombeta que os 3 anjos estão prestes a tocar. Esta advertência era clara. O que havia acontecido até agora era apenas o começo. Os próximos juízos, simbolizados nas últimas 3 trombetas, trariam ainda mais sofrimento e destruição sobre a humanidade. A quinta trombeta. Os gafanhotos demoníacos. O quinto anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu à terra. A essa estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o poço, subiu fumaça como de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram por causa da fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, mas esses gafanhotos não eram comuns. Foi-lhes dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam a ordem de não danificar a grama, nem as árvores, mas apenas as pessoas que não tinham o selo de Deus em suas frontes. Os gafanhotos não matavam, mas atormentavam os homens durante 5 meses, com uma dor tão intensa que muitos desejavam morrer, mas não conseguiam. A aparência desses gafanhotos era aterrorizante. Pareciam cavalos preparados para a guerra. Tinham coroas de ouro sobre suas cabeças. Seus rostos eram como rostos humanos. Tinham cabelos como cabelos de mulher e dentes como de leão. Seus peitos estavam cobertos com couraças de ferro, e o som de suas asas era como o ruído de carros, com muitos cavalos correndo para a batalha. Suas caudas eram como de escorpião, e em suas caudas tinham poder para ferir os homens durante 5 meses. O anjo do abismo era o seu rei. Seu nome em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon, que significa destruidor. O primeiro Ai havia passado, mas ainda restavam 2 mais por vir. A sexta trombeta, o exército de 200 milhões. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz que saía dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus. Essa voz
ordenou ao sexto anjo que soltasse os 4 anjos que estavam presos junto ao grande rio Eufrates. Quando esses 4 anjos foram libertados, trouxeram morte e destruição. Eles haviam sido preparados especificamente para aquele momento, e sua missão era matar a 1/3 parte da humanidade. O exército que os acompanhava era imenso, composto por 200 milhões de cavaleiros. Pude ver os cavalos e os que os montavam. Os cavaleiros usavam couraças de fogo, de jacinto e de enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeças de leão, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Com essas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam de suas bocas, a 1/3 parte dos homens foi morta. Os cavalos também tinham caudas semelhantes a serpentes, com cabeças em suas extremidades, e com elas causavam dano. Apesar dos juízos devastadores, a humanidade não se arrependeu. Os homens que sobreviveram a essas pragas continuaram adorando ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não abandonaram suas práticas malignas, como assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Após o 6º toque de trombeta e a devastação que trouxe, vi algo novo e surpreendente. Vi um anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Em sua mão, ele segurava um livrinho aberto. O anjo colocou seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como o rugido de um leão. Quando ele fez isso, 7 trovões emitiram suas vozes. Eu quis escrever o que os 7 trovões disseram, mas uma voz do céu me disse: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Isso me fez entender que há coisas que Deus ainda mantém em segredo e que não nos foram reveladas. O anjo que estava de pé sobre o mar e a terra levantou sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo o sempre, que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, dizendo: não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, o mistério de Deus se cumprirá, como ele anunciou aos seus servos, os profetas. Este juramento era uma declaração solene. O plano de Deus estava prestes a se cumprir. O juízo, a redenção e a consumação de todas as coisas estavam se aproximando do seu ápice. Então, a voz do céu me falou novamente e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está de pé sobre o mar e sobre a terra. Aproximei-me do anjo e lhe disse: dá-me o livrinho. Ele me respondeu: toma-o e come-o, ele te amargará o ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas, depois que o comi, meu ventre se encheu de amargura. Então me disseram: é necessário que profetizes outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O livrinho representa a palavra de Deus e a revelação de seus juízos e propósitos. A doçura na boca simboliza a esperança e a verdade das promessas de Deus. Mas a amargura no ventre reflete a severidade dos juízos vindouros e o sofrimento que eles implicam. Este ato também foi uma preparação para mim. Eu deveria continuar anunciando o que Deus me mostraria, não importando quão difícil fosse a mensagem. As 2 testemunhas e a 7ª trombeta. Foi-me dada uma vara semelhante a uma cana e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que adoram nele. Mas o pátio que está fora do templo, deixa-o de lado
e não o meças, porque foi dado aos gentios, e eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Esta medição simboliza a proteção divina sobre o seu povo e o juízo que cairá sobre aqueles que não fazem parte da aliança. Os gentios teriam domínio temporário sobre a cidade santa. Mas isso estava dentro do plano de Deus. E darei aos meus 2 testemunhos poder para profetizarem por 1260 dias, vestidos de cilício. Estes testemunhos são chamados de as 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Deus da terra. Sua missão é pregar a verdade e advertir o mundo durante 3 anos e meio. Eles têm um poder especial dado por Deus. Se alguém tentar prejudicá-los, fogo sairá de suas bocas e consumirá seus inimigos. Tem poder para fechar o céu, para que não chova durante os dias de sua profecia. Também podem transformar as águas em sangue e ferir a terra com toda a praga, quantas vezes quiserem. Estes testemunhos representam os mensageiros de Deus que levam a verdade em meio a um mundo hostil, enfrentando oposição e resistência. Quando terminarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, os vencerá e os matará. Seus cadáveres ficarão nas ruas da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também nosso Senhor foi crucificado. Por 3 dias e meio, pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra se regozijarão com sua morte, ficarão presentes e celebrarão, porque estes 2 profetas haviam atormentado os que habitavam na terra com sua mensagem. Depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida de Deus entrou neles. Eles se levantaram sobre seus pés, e um grande temor caiu sobre os que os viam. Então, ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subam aqui. E eles subiram ao céu em uma nuvem, enquanto seus inimigos os observavam. Naquele momento, houve um grande terremoto, e a 10ª parte da cidade desmoronou. 7.000 pessoas morreram no terremoto, e os demais ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Este evento marcou o fim do 2º ai. O 7º anjo tocou a trombeta, e no céu ouviram-se grandes vozes que diziam: os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam sentados diante de Deus, em seus tronos, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir, porque tomaste o teu grande poder e reinaste. As nações se iraram, e a tua ira veio, e o tempo de julgar os mortos, de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então, o templo de Deus no céu foi aberto, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. A mulher, o dragão e o grande conflito. Apareceu um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Ela estava grávida e clamava com dores de parto, na angústia do nascimento. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastou a 1/3 parte das estrelas do céu e as lançou sobre a terra.
o dragão parou diante da mulher, que estava prestes a dar à luz para devorar o seu filho, assim que nascesse. A mulher deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Mas o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde tinha um lugar preparado por Deus para ser sustentada por 1260 dias. Então, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos lutaram também, mas não prevaleceram, e não se achou mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, entregando-as até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, que o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Quando o dragão viu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Mas à mulher foram dadas 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, longe da presença do dragão. Então o dragão lançou da sua boca, como um rio de água, atrás da mulher, para que ela fosse arrastada pelo rio. Mas a terra ajudou a mulher. Abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Irado, o dragão foi fazer guerra contra o restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A mulher representa o povo de Deus, desde Israel até a igreja que dá lugar ao Messias. O Filho Homem é Jesus Cristo, o Messias prometido, que rege com vara de ferro. O dragão é Satanás, o inimigo que busca destruir o povo de Deus e o propósito divino. A guerra no céu é a derrota definitiva de Satanás e a sua expulsão do céu, limitando a sua influência à terra. A besta do mar e a besta da terra. Vi uma besta que subia do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nos seus chifres havia 10 diademas, e nas suas cabeças nomes de blasfêmia. A besta era semelhante a um leopardo. Os seus pés eram como de urso, e a sua boca como a de um leão. O dragão, Satanás, deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das suas cabeças parecia ter sido ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. Todo o mundo se maravilhou após a besta e adorou o dragão, porque ele dera autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta e quem poderá lutar contra ela? A besta foi dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e autoridade para agir durante 42 meses. Ela blasfemou contra Deus, o seu nome, o seu tabernáculo, e contra os que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os que habitam na terra a adoraram, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém mata
a espada deve ser morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Depois, vi outra besta que subia da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. Esta besta exerce toda a autoridade da primeira besta em sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Ela realizou grandes sinais, até mesmo fazendo descer fogo do céu à terra, diante dos homens. Enganava os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar na presença da besta, dizendo aos habitantes da terra que fizessem uma imagem da besta que havia sido ferida pela espada e reviveu. Foi-lhe permitido dar vida à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse com que todos os que não a adorassem fossem mortos. Ela fez com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebessem uma marca na mão direita ou na testa, e que ninguém pudesse comprar ou vender se não tivesse a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. A vitória dos redimidos e o juízo final. Vi o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele estavam 144.000 que tinham o nome de seu pai, escrito em suas frontes. Ouvi uma voz do céu, como o estrondo de muitas águas e como o som de um grande trovão. Era como um cântico acompanhado de harpas. Os 144.000 cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Este cântico não podia ser aprendido por ninguém mais, exceto por eles, pois foram redimidos dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Em suas bocas não se achou mentira, e são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Depois, vi 3 anjos que voavam pelo meio do céu, proclamando mensagens urgentes. O primeiro anjo: Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. O terceiro anjo: Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho da ira de Deus, preparado puro no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. O fumo do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem ninguém que receba a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Depois, ouvi uma voz do céu que dizia: Escreve: Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Olhei e vi uma nuvem branca, e sobre a nuvem estava alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do templo e clamou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: Introduz a tua foice e ceifa, porque a hora de ceifar chegou, pois a seara da terra está madura. Aquele que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice à terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do templo que está no céu, e também levava uma foice afiada. Depois,
saiu outro anjo do altar, aquele que tinha poder sobre o fogo, e clamou ao que tinha a foice afiada: Introduz a tua foice afiada e colhe os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo lançou a sua foice à terra, e colheu a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue que subiu até os freios dos cavalos, a uma distância de 1.600 estádios. Os 144.000 com o Cordeiro representam os redimidos que permanecem fiéis e seguem o Cordeiro em pureza e verdade. Os 3 anjos mensageiros chamam a humanidade ao arrependimento. Advertem sobre a queda de Babilônia e sobre o castigo eterno para aqueles que adoram a besta. A ceifa da terra simboliza a separação final entre os justos e os ímpios. Os justos são recolhidos como uma seara madura para a vida eterna. O lagar da ira de Deus representa o juízo severo sobre os ímpios, que enfrentam a ira de Deus em sua plenitude. Os preparativos para as 7 últimas pragas. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, pois com elas se consumou a ira de Deus. Diante de mim apareceu algo como um mar de vidro misturado com fogo, e junto ao mar estavam de pé os que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles tinham harpas de Deus em suas mãos e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor, e glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e te adorarão, porque os teus juízos se manifestaram. Depois disso, olhei, e o templo do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. Do templo saíram os 7 anjos, que tinham as 7 pragas, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro ao redor do peito. Um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O templo encheu-se de fumo pela glória de Deus e pelo seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se cumprissem as 7 pragas dos 7 anjos. Os vencedores, junto ao mar de vidro, representam os redimidos que resistiram à besta e ao seu sistema. Eles cantam louvores a Deus, reconhecendo a sua justiça e a sua soberania. O cântico de Moisés e do Cordeiro une a libertação do povo de Deus no passado, Êxodo, com a vitória final sobre o pecado e Satanás. As 7 taças da ira são o juízo final de Deus sobre um mundo que persistiu na rebelião. Essas pragas não são apenas castigo, mas também uma manifestação da santidade e justiça divinas. As 7 taças da ira de Deus. Primeira taça: úlceras dolorosas. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e surgiram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. Segunda taça: o mar se transforma em sangue. O segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar, e este se transformou em sangue como de um morto. Toda criatura vivente no mar morreu. Terceira taça: rios e águas doces se transformam em sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e as fontes das águas, e estas também se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizer: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras o Santo, porque julgaste estas coisas. Pois derramaram o sangue dos santos e dos profetas, e tu lhes deste sangue para beber. Eles o merecem.
e ouvi outro anjo que dizia desde o altar: Verdadeiramente, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus juízos. Quarta taça. O sol queima os homens. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Os homens foram queimados com um calor abrasador. Mas, em vez de se arrependerem, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas. Eles não se arrependeram para dar-lhe glória. Quinta taça. Trevas e dor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino foi coberto de trevas. As pessoas mordiam as suas línguas de dor por causa das úlceras. Mas mesmo assim, blasfemaram contra o Deus do céu por causa das suas dores e não se arrependeram das suas obras. Sexta taça. O rio Eufrates se seca. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e este secou, para preparar o caminho para os reis do Oriente. Vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Estes são espíritos de demônios, que realizam sinais e vão reunir os reis da terra para a grande batalha, no dia do Deus Todo-Poderoso, conhecido como Armagedon. Jesus advertiu neste momento: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não vejam a sua vergonha. Os reis do mundo foram reunidos em um lugar que, em hebraico, se chama Armagedon. Sétima taça. O juízo final. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e desde o templo, desde o trono, saiu uma grande voz que dizia: Está feito! Houve relâmpagos, vozes, trovões e um grande terremoto, tão grande como nunca houve desde que os homens existem sobre a terra. A grande cidade se dividiu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram encontrados. Caiu do céu sobre os homens uma saraivada enorme, como de um talento, aproximadamente 35 quilos. E eles blasfemaram contra Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era extremamente grande. A queda da Grande Babilônia. Um dos 7 anjos que tinham as taças aproximou-se e me disse: Vem, mostrar-te-ei o juízo da grande meretriz que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo me levou no espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta escarlata que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Na sua mão tinha um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua prostituição. Em sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Ao vê-la, fiquei maravilhado com grande espanto. O anjo me disse: Por que te admiras? Eu te explicarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, a que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era e não é, e está para subir do abismo e ir à perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão ao ver a besta que era, e não é, e será. O anjo continuou explicando:
As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe e o outro ainda não veio. E quando vier, é necessário que dure pouco tempo. A besta que era e não é também o 8º e é do 7, e vai à perdição. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam um reino, mas por uma hora receberão autoridade como reis junto com a besta. Estes têm o mesmo propósito e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E aqueles que estão com ele são chamados, escolhidos e fiéis. O anjo explicou: As águas que viste, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta odiarão a meretriz, a deixarão desolada e nua, comerão a sua carne e a queimarão com fogo. Porque Deus colocou em seus corações o propósito de executar a sua vontade, de chegar a um acordo e de dar o seu reino à besta, até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. A lamentação pela queda da Babilônia. Depois disso, vi outro anjo descer do céu com grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Ele proclamou com voz poderosa: Caiu, caiu a grande Babilônia. Tornou-se morada de demônios, covil de todo espírito imundo e abrigo de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância dos seus luxos. Então ouvi outra voz do céu que dizia: Saí dela, povo meu, para que não sejais cúmplices dos seus pecados, nem recebais parte das suas pragas, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Pagai-lhe na mesma moeda com que ela vos pagou, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice que ela preparou, preparai-lhe em dobro. Na medida em que ela se glorificou e viveu em luxo, dai-lhe igual medida de tormento e pranto. Porque ela diz em seu coração: Estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei pranto. Por isso, num só dia virão as suas pragas, morte, pranto e fome, e será consumida pelo fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Os reis da terra que se prostituíram com ela e compartilharam dos seus luxos, lamentarão e chorarão por ela quando virem a fumaça do seu incêndio. De longe, parados por medo do seu tormento, dirão: Ai, ai da grande cidade Babilônia, cidade poderosa, porque numa só hora chegou o teu juízo. Os mercadores da terra também chorarão e se lamentarão, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Ouro, prata, pedras preciosas, pérolas, linho fino, púrpura, seda, escarlata, toda madeira odorífera, objetos de marfim, objetos de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore, também canela, especiarias, incenso, mirra, vinho, azeite, farinha, trigo, animais, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas de homens. Os frutos que a tua alma cobiçava se afastaram de ti. Todas as coisas esplêndidas e suntuosas pereceram e nunca mais serão encontradas. Os mercadores de longe, parados por medo do seu tormento, chorarão e dirão: Ai, ai da grande cidade, vestida de linho fino, púrpura e escarlata, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foi assolada tanta riqueza. Todos os pilotos, os que viajam em navios, os marinheiros e todos os que trabalham no mar, ficarão de longe e ao ver a fumaça do seu incêndio gritarão: Que cidade era semelhante a esta grande cidade?
lançarão pó sobre as suas cabeças e, chorando e lamentando-se, dirão: ai, ai da grande cidade, na qual todos os que tinham navios no mar se enriqueceram com a sua opulência, porque numa só hora foi assolada. Um anjo forte tomou uma pedra, como uma grande pedra de moinho, e a lançou ao mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada por terra a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será encontrada. O som de arpistas, músicos, flautistas e trompetistas nunca mais se ouvirá em ti. Nenhum artífice de ofício algum se achará mais em ti. Nem o ruído de moinho se ouvirá mais em ti. A luz de candeia nunca mais brilhará em ti. Nem a voz do noivo e da noiva se ouvirá mais em ti. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Nela foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A vitória do Cordeiro e as bodas do Cordeiro. Depois da queda de Babilônia, ouvi uma grande voz de uma multidão no céu que dizia: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, porque os seus juízos são verdadeiros e justos, porque ele julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e vingou o sangue dos seus servos das mãos dela. E outra vez disseram: Aleluia! A fumaça dela sobe para todo o sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Então uma voz saiu do trono dizendo: Louvai ao nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. Ouvi como a voz de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e como o som de fortes trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso reina. Alegremo-nos, regozijemo-nos e demos-lhe glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Então o anjo me disse: Escreve: Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Tinha um nome escrito que ninguém conhecia, exceto ele mesmo. Estava vestido de um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos celestiais, vestidos de linho fino, branco e limpo, o seguiam em cavalos brancos. Da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava de pé no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais a carne de reis, de capitães, de poderosos, de cavalos e dos que neles montam, e de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela
o falso profeta que fizera os sinais diante dela, com os quais enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca, aquele que estava montado no cavalo branco, e todas as aves se saciaram das suas carnes. O reinado milenar e o juízo final. Vi um anjo que descia do céu, com a chave do abismo e uma grande corrente na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. O anjo lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. Vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dada a autoridade para julgar. Vi também as almas daqueles que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e por causa da palavra de Deus. Essas almas não haviam adorado a besta nem a sua imagem, nem receberam a sua marca em suas frontes ou em suas mãos. Eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Os demais mortos não voltaram a viver até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. O seu número será como a areia do mar. Elas subiram por toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e as consumiu. O diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, para todo o sempre. Vi um grande trono branco, e aquele que estava assentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante de Deus. Foram abertos livros, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles estavam, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. A morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O novo céu e a nova terra. Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu esposo. Ouvi uma grande voz do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: Nadecem, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Também me disse: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ao que tiver sede, eu lhe darei de graça da fonte da água da vida.
Aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os imorais, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas pragas e me disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um monte grande e alto e me mostrou a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. A cidade resplandecia com a glória de Deus, e o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, como jaspe cristalino. Tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e nas portas 12 anjos. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade era quadrada. O seu comprimento, largura e altura eram iguais, de 12.000 estádios, aproximadamente 2.200 quilômetros. O seu muro media 144 côvados, segundo a medida de homem, que era a do anjo. O material do muro era jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Não vi nela templo, porque o seu templo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol nem de lua para a iluminar, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações caminharão à sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória para ela. As suas portas nunca se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Trarão para ela a glória e a honra das nações. Não entrará nela coisa alguma impura, nem ninguém que pratique abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A plenitude da nova criação e o convite final. Ele me mostrou um rio puro da água da vida, resplandecente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua da cidade, e de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto a cada mês. As folhas da árvore são para a cura das nações. Não haverá mais maldição. O trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Eles verão o seu rosto, e o seu nome estará em suas testas. Ali não haverá mais noite, e não necessitarão de luz de lâmpada nem do sol, porque o Senhor Deus os iluminará. E reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo me disse: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Jesus declarou: Eis que venho em breve. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. E depois de as ter ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava estas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse: Olhe, não faças isso. Eu sou conservo teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. O anjo também me disse: Não selas as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O que é injusto, seja injusto ainda. O que é impuro, seja impuro ainda. O que é justo, pratique a justiça ainda. E o que é santo, santifique-se ainda. Jesus declarou novamente: Eis que eu venho em breve, e o meu galardão está comigo, para recompensar cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, para ter direito à árvore da vida e para entrar pelas portas da cidade.
mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os imorais, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela da manhã resplandecente. O Espírito e a esposa dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba da água da vida gratuitamente. Eu testifico a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a estas coisas, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, da santa cidade e das coisas que estão escritas neste livro. E eu respondi: Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Agradecemos por nos acompanharem nesta jornada pelo fascinante livro do Apocalipse. Se este conteúdo te impactou, deixe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que mais chamou sua atenção. Seu apoio é fundamental para continuarmos criando conteúdos que exigem tanto esforço e dedicação. Curta o vídeo, compartilhe com quem possa se beneficiar desta mensagem e não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Em nosso canal, você encontrará muitos outros temas interessantes que aprofundam as Escrituras e sua relevância para o nosso tempo. Explore este conteúdo que preparamos especialmente para você. Obrigado por fazer parte desta comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Amém.